Depois de 8 meses de debate, discussão, 4 votações no Congresso, ela foi aprovada ontem em segundo turno no Senado Federal. O que vai acontecer com os destaques nós vamos saber hoje, né? Eram 4, 2 passaram ontem, outros 2 ficaram para hoje. E na presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou alto e bom som o resultado. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. É isso aí, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, suspendeu a sessão, né, depois de 2 destaques e ressaltou a importância já da aprovação do texto base. Vai dar a condição para o Brasil ter capacidade de investimento nas áreas importantes e sensíveis. A gente precisa que o Estado possa ter capacidade de investimento. Muito bem. Thaís Herédia, você é a nossa especialista aí. Vamos realmente gerar empregos a partir de agora? Que é o aceno que se fez quando a reforma da Previdência foi para o Congresso. Ô Zé Paulo, não, a gente vai só respirar aliviado com a certeza de que o Brasil não vai quebrar nos próximos anos, né? Olha, eu separei aqui algumas coisas que eu acho importante salientar sobre essa aprovação. O que ela tem de bom? A implementação da idade mínima, a gente tem uma questão demográfica aqui, o Brasil está começando a envelhecer, acabou o chamado bônus demográfico, que é a entrada de gente nova no mercado de trabalho, ou seja, mais gente nascendo do que gente envelhecendo, isso acabou, a gente já entra num processo de envelhecimento, então nós temos que ter um mecanismo que ajusta o tempo da aposentadoria à extensão da vida e a quantidade de pessoas que tem para pagar quem já se aposentou. Então esse é um ponto importante. O outro ponto importante, começou o combate à desigualdade entre a aposentadoria do serviço público e do setor privado, até pelo fato da idade mínima valer para os 2 casos. O que ainda manteve essa desigualdade foi, por exemplo, as regras de transição, que para os servidores públicos federais, lembrando aqui, federais, né, 1.200.000 servidores públicos federais, é bem mais branda do que para o setor privado. Segundo ponto importante, muito positivo, alíquotas progressivas para os aposentados do INSS. Quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Tem gente que vai passar a receber mais dinheiro e vai passar, vai passar a contribuir com menos para o INSS e outros que vão passar a contribuir com mais. Essa era uma mudança importante. E o fim do tempo de contribuição, que foi o regime que vigorou aí nos últimos anos, que transformava brasileiros de 49, 48, 51, 52 anos, né, em aposentados, ganhando dezenas de milhares de reais, né, com uma perspectiva de vida gigantesca, frente à realidade daqueles do setor privado, especialmente os mais pobres, que já são a maioria dos aposentados do INSS, que tiveram que esperar a sua idade mínima. O que teve de ruim? Acho que teve de ruim. Continuou ainda um tratamento desigual para iguais. Quem são os iguais? Nós todos, trabalhadores, né, do setor público e do setor privado. E uma coisa que me incomodou muito é que a gente continuou buscando soluções para corrigir distorções da vida ativa na hora em que a pessoa se aposenta, para a vida inativa, né? Então, assim, o caso dos professores, o caso dos policiais, mesmo o caso dos vigilantes agora. Aliás, a votação foi interrompida ontem por causa de um receio do Alcolumbre, de um destaque do Paulo Paim, acabar sendo aprovado, inclusive com o apoio do MDB, né, dos senadores do MDB, que queria separar para vigilantes uma condição especial. O impacto dessa medida já seria de mais de 20 bilhões. Então, o que eu sempre defendi aqui, eu sou filha de professores, o que eu sempre defendi aqui, eu gostaria muito que os professores tivessem recurso para ter na vida ativa uma situação, uma condição de vida muito melhor, de vida e de trabalho, né? E não que tivessem a vida que tem, o salário que tem, a condição de trabalho que tem, para ir em algum momento mais cedo do que outros brasileiros, outras mulheres, outros brasileiros que têm condição de vida tanto quanto exigentes e até pior do que os professores, passarem a gozar de uma aposentadoria, né? Então, essa eu acho que é o ponto
Esses são os pontos que eu queria colocar aqui. Por último, Zé Paulo, eu acho que todos vão concordar comigo, o papel da imprensa na aprovação da reforma da Previdência, né? Eu que acompanho esse tópico há muitos anos, eu percebi a mudança do tratamento da Previdência, que era uma coisa de articulistas, economistas, passou a fazer parte dos editoriais dos jornais e, de repente, chegou na reportagem, e a contribuição da reforma da imprensa para a compreensão do que seria a reforma da Previdência, inclusive para a mudança de opinião da maioria dos brasileiros para entender qual era a diferença, para entender qual era o custo e qual era o desafio, foi extremamente relevante, e é por isso que o governo está errando muito atacando a imprensa, porque foi ela que ajudou e muito a aprovação dessa reforma. Agora, Zé Paulo, respondendo aquela sua pergunta inicial, né, sobre se a aprovação da reforma da Previdência ia gerar empregos, não gera empregos diretamente, mas sem a aprovação da reforma da Previdência, essa geração de empregos seria impossível, muito difícil, se não impossível, né? Então, é um passo fundamental para que, tratando, né, dessa forma as contas públicas, o Estado tenha condições de desenvolver políticas e incentivos no sentido de fazer a nossa economia girar e responder melhor a esse momento que o Brasil tanto precisa, né, de gerar empregos. Afinal de contas, ainda são 11,8 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego. Agora, do ponto de vista político, não dá para desprezar o papel que o governo teve na aprovação da reforma da Previdência. É claro que o Congresso foi protagonista, que houve uma série de alterações no Congresso Nacional, e é importante ressaltar: o Congresso Nacional teve liberdade para fazer alterações que podem ter melhorado em determinados pontos, piorado em determinados pontos a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência, mas o Congresso está lá, é para fazer essas alterações mesmo, né? O ministro Paulo Guedes, em determinado momento, a gente se lembra lá do início do mandato do presidente Bolsonaro, quando o Congresso assumiu efetivamente ali em fevereiro e o projeto foi enviado, havia uma dúvida, né? Será que não é melhor pegar o projeto do Temer? Lembram? Que já caminhou, que já passou por constituições, isso encurta o caminho, mas ele tinha metade da potência fiscal que tem esse projeto aprovado, né? Então o caminho pode ter sido um pouco mais longo, mas ele foi mais eficiente. Então me parece ter sido uma aposta correta, essa feita pela equipe econômica do presidente Bolsonaro. Podia ter sido um pouco antes? Podia ter sido um pouco antes, mas seria com um efeito a longo prazo muito menor do que esse que nós teremos a partir de agora. Então, eu acho importante ressaltar que houve sim protagonismo do Congresso Nacional, mas também não dá para desprezar a capacidade, especialmente do ministro Paulo Guedes, de outros ministros ali próximos, mas do ministro Paulo Guedes, ele que não parece, né, ser hábil nesse tipo de articulação, nesse ponto específico, conseguiu tramitar com algo que também, é preciso fazer justiça, já estava devidamente amaciado, como a Thaís lembrou. É um assunto que estaria ou teria sido resolvido lá no governo Temer. Resolvido não sei, mas teria sido aprovada uma reforma lá no governo Temer, não tivesse acontecido aquela gravação do Joesley, agora considerada prova inepta pela justiça. Eu acho que o desafio agora é avançar com outras reformas que não tiveram esse tempo de maturação que teve a reforma da Previdência e saber se é possível manter, eu acredito que talvez até seja, em algumas mais, em outras menos, mas saber se é possível manter esse passo a passo entre Congresso Nacional, Palácio do Planalto, esse ritmo mais ou menos fluente encontrado entre o Legislativo e o Executivo. Talvez a gente esteja diante de uma nova experiência, de um novo jeito de fazer as coisas, porque o que vem por aí não é fácil, né? Pegar a reforma tributária, porque aí você tem de botar no bolo 22 governadores, 27 governadores. Você tem de falar de reforma administrativa, que coloca todos os sindicatos de funcionários públicos no cangote do Congresso Nacional, do Poder Executivo. Vale ressaltar, não passou, acho que a PEC vai ficar para um outro momento da história, a PEC paralela. Talvez esse seja o grande prejuízo. Acho que lê hoje na comissão. Sei, né? Mas na comissão, então. é uma coisa, né?
Vai ser difícil. Agora, você sabe, Rafael, que você está dizendo aí da dificuldade, mas de novo eu vou voltar a falar aqui do papel da imprensa e também do papel da informação da reforma da Previdência, que a Previdência, ela inaugurou uma produção de material e de informações sobre o Estado brasileiro que a gente nunca viu, né? Então, o próprio governo ficou incentivado a abrir as contas e mostrar exatamente quanto custa, quem gasta mais, quem paga menos, que era uma abertura que a gente nunca tinha visto. Então, e isso tem acontecido com todos os outros temas que vão ser debatidos, o que ajuda muito a compreensão do que precisa ser feito, né? Por exemplo, a distribuição dos impostos, por exemplo, essa diferença entre os salários do setor público e o salário do setor privado, né? Quer dizer, então eu acho que a reforma da Previdência, todo o debate da reforma da Previdência inaugurou esse acesso a dados, e a gente está aprendendo a fazer jornalismo de dados aqui também, esse acesso a dados cada vez mais robustos para mostrar qual é o problema, né? O diagnóstico é esse, a situação é essa. Então, qual é a política, qual é a saída e a solução que a gente vai encontrar para melhorar esse equilíbrio? Agora, assim, a gente precisa reconhecer, foi uma belíssima vitória do governo, né? Uma votação extraordinária, 60 votos a 19, uma goleada difícil de ver, né? Ou seja, em relação ao primeiro turno, ganhou 4 votos, teve 4 votos a mais, em razão das ausências ou das omissões da votação anterior, e a oposição à reforma continua a mesma, absolutamente minoritária, né? Apenas 19 senadores, ali sempre flertando com o atraso e com a manutenção de privilégios para determinadas categorias, sobretudo no serviço público. O governo tem todos os méritos nisso, né? Foi o governo que apresentou a proposta de reforma da Previdência. O presidente da República atravessou a Praça dos Três Poderes para entregar pessoalmente o projeto de reforma. E, portanto, vai entrar para a história como o governo que conseguiu fazer a reforma mais profunda que até agora qualquer governo, pelo menos no nosso passado recente, nas últimas décadas, ainda que tenha prometido fazê-lo, mas essa não há nenhuma outra reforma da Previdência que tenha ido tão fundo na tentativa de solucionar as diferenças, ainda que tenha mantido muita porcaria, né? O Congresso dilapidou, quer dizer, aprova um projeto que não é o ideal, mas é muito importante, mas poderia ter sido muito melhor, né? O Congresso piorou o projeto original, mas de qualquer maneira é melhor que tenha sido esse que foi aprovado do que não termos agora nenhuma reforma da Previdência. A idade mínima, então, né, Thaís? Ficou em 65 anos para os homens, 62 para as mulheres. Vai haver uma transição para aqueles que já tinham direito, né, de se aposentar. Aí nós vamos tomar conhecimento aos poucos de como vão ficar as coisas na prática, né? E eu queria, por último, aqui ressaltar o papel da Rádio Bandeirantes aqui, que a gente está com a nossa coluna aqui, A Hora e Agora, discutindo qual é a pauta, qual é o desafio do pós-previdência, né? Então, finalmente a gente vai poder mergulhar nesses temas e tratar dessa pauta, coisa que a Rádio Bandeirantes já se antecipou a fazer. A gente está há 2 meses ouvindo semanalmente aqui representantes de vários setores da economia para entender não só qual é a pauta, mas também quais são os efeitos e os impactos dela.